Este é o TV Cipan, um programa sobre a Associação Empresarial de Pará de Minas. O episódio de hoje apresenta a gestão de Irã Campolina e a trajetória do presidente dentro da associação. Vamos conhecer um caso da Andréia Herculano, consultora da Cipan, que se surpreendeu certa vez com a quantidade de público de um curso. Você vai saber mais sobre a fiscalização dos comércios informais da cidade, realizada pela associação e pela Prefeitura de Pará de Minas. Fique com a gente! Marcos na história da Cipan foram deixados pelos presidentes que passaram pela associação. Cada qual deu sua contribuição para que ela se tornasse tão importante para o município como é hoje. No ano de 1985 até 1987, quem esteve à frente como presidente foi o Irã Campolina Leitão, que relembra com muito carinho a sua trajetória e um fato que marcou os comerciantes na época. Nós iniciamos um trabalho na Cipan há muitos anos atrás. Até quem me sucedeu à presidência foi o Márcio de Araújo, onde a associação já estava começando a aparecer em Minas Gerais, em Pará de Minas. E eu, logo depois que nós assumimos, nós pegamos uma época muito difícil. Era eu como presidente, o Carlos Barroca, vice-presidente, era na Delfim Moreira, muito poucos associados. E nós tivemos um problema grave, que agravou muito e marcou a Cipan. Foi quando a fiscalização na EPA-F caçou todas as registradoras, muitos jovens não sabem do comércio. A sorte nossa, porque nós já estávamos frequentando a Associação Comercial de Minas Gerais em Belo Horizonte, isso nos ajudou demais. Fechou que os comerciantes ficaram loucos em Pará de Minas, entendeu? Não sabiam nem como trabalhar, e a fiscalização era violenta. Nós conseguimos ir através de Belo Horizonte, convocamos uma reunião em Belo Horizonte. Eles nos aceitaram muito bem, fizemos uma reunião no Sindicato Rural de Pará de Minas, lotou, e trouxemos vários, inclusive secretário da Fazenda, vice-secretário, agente do governo na época, vieram em Pará de Minas, muitas autoridades, nós conseguimos reverter o quadro. Então, sim, mostrando que foi uma vitória da Associação Comercial de Pará de Minas, através da Associação Comercial de Minas, e depois disso aí a associação foi só crescendo, foi pegando mais associado e o pessoal acreditando. E hoje é uma potência. Há pouco tempo tivemos aí, precisamos de resolver um problema na cidade, dos prédios que estavam irregularizados, embora é uma lei federal, mas nós conseguimos, aí, através da Câmara Municipal, juntou o povo. Eu acho que quando o povo está unido, a gente vai. Então a Cipan hoje faz parte da comunidade de Pará de Minas e é uma entidade forte. Eu acho que nós começamos a abrir nas portas, através de Belo Horizonte. O Carlos Barroca, que era meu vice, foi um grande companheiro que eu tive, depois me sucedeu à presidência, e a associação nunca mais parou. Hoje tem sede própria. A gente vê isso com muito orgulho, porque nós pegamos uma época difícil. Essa época não tinha nada. Nós pegamos o carro nosso, fomos atrás do presidente, recebeu, e isso ficou marcado. Está até no livro da Cipan. Então, eu tenho muita honra e orgulho de ter sido presidente. Pegamos uma época difícil e conseguimos resolver. Porque na época foi absurdo, como tivesse parado Pará de Minas. Benedito Valadares, a fiscalização caçou tudo as máquinas. Nós conseguimos revogar tudo, na tranquilidade, certo? E na época, depois, o agente que ficou grande amigo e parceiro da Cipan. Começou o pessoal indo lá na F, antigamente, conversar e é recebido. Porque hoje, muitas vezes, hoje o pessoal chega do outro lado, mas o comerciante que dá emprego, o comerciante que gira. Então, é importante que a Cipan cada dia esteja maior dentro do município de Pará de Minas e em Minas Gerais também. Quem conta o caso de hoje é a Andréia, consultora da Cipan. Em um de seus cursos, realizado no início do vínculo com a associação, a quantidade de público surpreendeu. Escuta só. Eu tenho com a Cipan uma história deliciosa. Há muito tempo que eu trabalho aqui, que eles me deram a oportunidade de estar aqui na Cipan. E uma das coisas que eu aprendi, por aqui ter começado, assim, eu cheguei achando que ia ser um grupo maior e foi um grupo menor. E o que aconteceu no grupo menor?
Você traz as suas apostilas, o seu material para trabalhar naquele dia, contando com um grupo grande. E era um grupo pequeno. A partir daí, então, eu não ando mais só com o material do dia. Eu agora ando com o material do curso todo, porque se eu precisar, como eu precisei na épocas passadas aqui, não me pega mais de calça curta. Há quase 6 anos, a associação se uniu à Prefeitura no trabalho de fiscalização dos comércios informais da cidade. Assim como as lojas físicas, o serviço pode ser oferecido desde que dentro da lei junto ao alvará de funcionamento, além de mostrar como o serviço é realizado, é claro. Estamos realizando esse trabalho, já está completando quase 6 anos. E esse trabalho foi desenvolvido através dos comerciantes, né, que estavam reivindicando esse trabalho aqui de fiscalização. Um trabalho assim, mais rígido, né, porque estava chegando muito ambulantes na cidade. Aí teve um acordo entre a CIPAM e a Prefeitura. Aí a gente começou esse trabalho e atendendo os comerciantes, né, assim que eles ligam, a gente tem um telefone para identificar, para me chamar, tem o telefone da associação também. Os comerciantes fazem esse contato e me acionam e eu vou até os locais onde estão os ambulantes. Quando a gente vai para o campo, que é para a rua, a fiscalização, principalmente em cima do serviço desses ambulantes, né? O que a gente procura fazer primeiro? Primeiro a gente chega, se apresenta como fiscal, como, né, responsável por essa fiscalização e pergunta para eles se eles já procuraram legalizar, se eles já procuraram a prefeitura para conseguir o alvará. Caso não tenha, a gente, quando é primeira vez desses ambulantes, a gente tenta orientá-los, pegar a mercadoria deles, sair da cidade ou providenciarem um alvará para não ficarem ilegais. A princípio, a gente tenta essa condição. Valdecir explica quais são as principais consequências causadas pelo mercado irregular. Além de prejudicar o comércio local, a prática pode oferecer produtos de baixa qualidade e sem precedência aos consumidores. Quando esses ambulantes, entre aspas, invadem a cidade, eles trazem mercadorias que não têm procedência alguma, não tem nota fiscal, não se sabe de onde veio. Muitas delas não têm qualidade nenhuma e são mercadorias que Pará de Minas, o comércio todo oferece. Então não tem por que o cidadão comprar de uma loja legalizada, com tudo arrumado, com nota fiscal, tudo, né, com garantia, para adquirir de um ambulante, que não se sabe o destino. E o pior, às vezes a gente nem sabe de onde veio essa mercadoria e de que forma. Então, assim, o benefício para o comércio e até mesmo para os próprios consumidores de Pará de Minas é muito grande. Uma vez retirada essas mercadorias sem procedências, né, do centro da cidade, do comércio ilegal, é onde vai ser beneficiado aquele comerciante de Pará de Minas que tem todas as suas despesas. Lembrando que ele vai gerar emprego para as pessoas de Pará de Minas, ele vai gerar renda, ele vai gerar todo tipo de vantagens para Pará de Minas, enquanto que esses ambulantes vendem suas mercadorias, arrecadam seu dinheiro e vão embora de Pará de Minas sem deixar nenhuma contribuição. O inspetor conta como é a rotina de trabalho que gera reconhecimento e exemplo a outros municípios. Eu estou diariamente, sabe? De segunda a segunda. Eu posso estar de folga, que se o comerciante me acionar, pode ser domingo, sábado, aí eu venho e tomo as providências, oriento, falo que tem que ir embora. Se não for, aí eu aciono o fiscal da prefeitura, que está de plantão, e ele me dá apoio e a gente toma providência. A gente tem um trabalho bem feito, reconhecido até por outras cidades. A gente já foi procurado aqui por outras associações e para a gente falar sobre o nosso trabalho, porque o nosso trabalho está circulando longe.
tanto através de outras associações, como também com vendedores de mercadorias irregulares, que eles também falam sobre Pará de Minas. Falam que Pará de Minas é uma cidade que não tem vendedor irregular. Sempre que a gente tenta ir, o fiscal, tanto da prefeitura como o inspetor da CIPAM, está presente. Fica uma cidade mais ordeira, não tem bagunça, não tem coisas esparramadas pelas calçadas. A pessoa chega aqui em Pará de Minas, vê que não tem ambulante, não tem barracas montadas de qualquer jeito, atrapalhando os pedestres. O pedestre tem que ir para a rua, movimentação de veículos, você tem que sair do passeio, igual tem várias cidades, você tem que sair do passeio para ir para a rua. E aqui no Pará de Minas está uma cidade bem organizada. Com mais de 50 anos de história, o Pomar Floricultura é empresa de destaque quando o assunto são as plantas. É um empreendimento familiar que ao longo dos anos foi ampliando os trabalhos, mas mantendo sempre suas raízes. Conheça um pouco mais dessa história que a sócia proprietária Leninha conta agora. A gente iniciou lá atrás, né? O meu pai, que foi o fundador da loja, o Joselino, né? Meu pai é professor, era professor universitário da CEDAF, né? No campus CEDAF, ele foi professor a vida toda na Universidade Federal de Viçosa. E desde então, ele sempre foi apaixonado por mudas e por plantas, tanto que dava aula de fruticultura. Então ele começou naquela época a fazer mudas. Então ele resolveu fazer mudas para revender. Então na época ele não tinha terreno e arrendou um terreno aqui no São José na época e fez mudas na época com o Jurandir da Casa do Fazendeiro, era parceiro, e juntamente com os irmãos dele. Ele trazia, fazia as mudas e trazia e minha avó vendia. E desde então a casa dela é onde a gente conserva aqui hoje, que é o centrinho do pomar, onde que é a câmara fria, nossa, o portão aqui, o portão estreito das mudas é onde chegava para a casa dela. E ela vendia nesse quintal aí as mudas. Ele produzia e ela vendia. E com isso, ela vendeu a vida toda, ele ficava trabalhando, aí comprou a fazenda, passou para lá a produção de mudas e depois veio a gente, né? E ele sentiu a necessidade de colocar uma empresa para os filhos, né? Então, primeiramente, a minha irmã mais velha, o Zé Lourenço, e meu primo, o Zé Lourenço, também entraram aqui. E primeiro era para ser uma casa de agropecuária. Aí a minha irmã passou na parte de educação, saiu, né? Foi trabalhar no estado. E ficou os dois e entrou eu e a Ana Paula, minha irmã. E ele começou a ver, assim, levava a gente para fazer curso em São Paulo, ver alguma coisa na área de floricultura. Então ele resolveu abrir em 92 a parte de floricultura. A parte de mudas sempre existiu. Agregou a parte de floricultura em 92 e desde então eu e a Ana Paula assumimos aqui. Aí depois de um tempo a Ana Paula saiu e eu e a Rita hoje estamos à frente da loja, né? E é uma empresa familiar e desde então a gente está aí. Atualmente, o pomar oferece tudo o que envolve as plantas, com todo o cuidado para os clientes. Os produtos ofertados na loja são sempre testados antes e, inclusive, dicas de cultivo também são repassadas para os consumidores. Hoje a gente agregou tudo em plantas aqui. Aí a gente tem a parte de mudas frutíferas, que é a gente que produz ainda lá na fazenda. A gente tem a parte de ornamentais também. Para fazer um jardim, a gente tem tudo aqui. A parte que a gente mais preza, que vem desde a época do meu pai, que é a parte de instrução. Então, por exemplo, eu estudo até hoje, faço paisagismo. Tudo que tem de mais novo a gente sempre procura, porque o que a gente preza é dar a informação correta para os clientes, para não perder planta. A parte de adubo, sabe? Os acessórios, vasos, substrato.
E tudo, antes de colocar na loja, o que a gente mais preza é isso, testar antes. Então, nada que não seja testado por nós, a gente não comercializa. Sim. Então, o que está aqui é testado e avaliado antes de comercializar. Sim. Aí a gente colocou aqui tipo um garden, né? Uhum. E comercializa. O nosso caminhão busca, a gente não tem atravessador. Uhum. Hoje a gente compra diretamente em Olambra na cooperativa e traz somente pra gente, sabe? E produz as nossas próprias mudas frutíferas. A Cipan sempre esteve presente no crescimento e desenvolvimento da loja, apoiando e orientando da melhor forma possível para uma melhor evolução do comércio. Eu nem lembro quando começou essa parceria, porque isso veio desde a época do meu pai, né? E a Cipan sempre agregando aí pra gente em tudo que a gente precisa, né? A Cipan é sempre uma parceirona aí em tudo, né? Tanto nas promoções, quanto nos treinamentos. Às vezes a gente precisa de algum auxílio, né? A gente vai lá, tira dúvidas. É muito bom aí essa parceria. O TV Cipan fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima semana. Tchau!